Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse é um vídeo para falar das melhores leituras de 2025. 2025 foi um ano que eu li menos do que outros anos, mas foi um ano de leituras muito boas que eu quero compartilhar aqui com vocês, então, algumas das melhores. Eu separei 15 livros para mostrar para vocês hoje. Eu não fiz um ranking desses livros, mas entre esses 15 livros eu preparei um top 3 de melhores leituras do meu 2025. Então, bora lá! Vou começar já com o meu top 13 leituras, assim, sem nenhuma delonga. Quem quiser ficar aqui comigo até o final do vídeo e ver todas as melhores leituras do meu ano, fique, mas vou falar das 3 melhores leituras do ano já de cara, tá? Que foram Solenoide, do Mircea Cartarescu, que saiu pela Mundarel. Esse livro foi traduzido pelo Fernando Klabin, que tem traduzido Cartarescu aqui no Brasil. Inclusive, temos outros livros dele, temos o Nostalgia, né? E agora em 2026, a previsão de um novo livro do Cartarescu pela Mundarel. Então, é uma coragem imensa traduzir um livro como esse, ao mesmo tempo que quando você conhece Cartarescu, quando você mergulha nessas páginas, você percebe que é uma aposta muito garantida essa publicação que a Mundarel fez do Mircea Cartarescu, que é um autor romeno, então, e muito cotado para o Prêmio Nobel de Literatura ano após ano. Ele não tem vencido, né? Não sei se algum dia vai vencer o Prêmio Nobel, mas ele já tem o coração de muitos leitores aqui no Brasil, inclusive o meu. Quero ler tudo que sair do Cartarescu. Eu gostei muito do Solenoide. Eu lembro que no ano de 2023, 24, aliás, quando foi publicado, eu já fiquei muito interessada por essa questão de ser um livro meio que anti-literário, anti-romance, anti-mercado literário. Enfim, fiquei assim muito interessada, e aí foi um livro que me acompanhou ali da virada do 24 pro ano de 2025. Eu comecei lá em 24, terminei em janeiro de 2025 e assim, tinha certeza que seria imbatível. Então, Solenoide acabou se tornando uma das minhas melhores leituras do ano, a melhor leitura do ano, com toda certeza. Valeu muito a pena mergulhar nessas páginas que imitam meio que um diário e fazem assim reflexões e digressões imensas sobre a vida desse personagem, que é um escritor fracassado. Ele acabou não tendo sucesso na carreira literária e se dedicando à educação como professor de uma escola na periferia de Bucareste, capital da Romênia. Então, ele é um professor de um bairro chamado Colentina. E eu gostei muito do Solenoide. Tem comentários meus aqui lá nas leituras de janeiro, eu falei bastante sobre esse livro. Não tem uma resenha só pra ele aqui no canal, mas tem uma resenha só pra ele lá no Instagram, uma resenha curta. E essa foi com certeza a melhor leitura do meu ano de 2025. Junto com Cartarescu, outra grande leitura do meu ano 2025 foi o Atos Humanos, da Han Kang. Traduzido pela Ji Yun Kim, publicado pela Todavia. A Han Kang, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2024 e, assim, eu já tinha lido A Vegetariana dela, e Atos Humanos é algo totalmente diferente. Eu tinha tentado ler em outras ocasiões esse livro, e em 2025 eu tava assim me sentindo forte o suficiente para persistir, e foi o que aconteceu. Consegui chegar ao final desse livro maravilhoso e achei muito interessante como ela mergulha então na memória, na pesquisa, para contar a história de um trauma gigantesco na história da Coreia do Sul, que foi um massacre de 1980 na cidade de, que eu nunca sei pronunciar, tá? Mas é tipo Jeonju. E eu amei muito esse livro, eu fiquei emocionada, assim, ela parte de múltiplos narradores, é uma polifonia de vozes para contar a história desse massacre e para contar a história principalmente de um garoto chamado Dong-gu. E eu gostei muito do epílogo também, dá pra vislumbrar muito da Han Kang. A Han Kang, ela é dessa cidade do massacre, inclusive ela nasceu nessa cidade. E então foi com certeza uma das melhores leituras, me fez refletir muito
sobre o perigo dos governos autoritários, me fez refletir muito sobre a importância de valores democráticos e me fez refletir muito sobre a juventude no Brasil, que por ora, né, pelo menos grande parte da juventude brasileira não tem precisado ir às ruas, assim, não tem sido massacrada como os jovens coreanos aqui em 1980, mesmo que, né, tenhamos exemplos recentes de massacres no Brasil e que sabemos que acabam assolando determinados grupos populacionais, né? Tem uma questão racial implicada no genocídio dos jovens brasileiros. Então esse livro, ao mesmo tempo que me emocionou, ao mesmo tempo que me acalentou, ele plantou muitas questões na minha cabeça, na minha consciência, sobre como que os estados têm tratado as populações jovens, né, inclusive do nosso país, do Brasil. E a Han Kang, ela é, assim, genial, é uma grande escritora. Ela com certeza, depois de Atos Humanos, ainda mais que a Vegetariana, eu entendo porque que ela realmente mereceu muito um Nobel de Literatura. E outro livro maravilhoso aí do meu top 3 leituras 2025 é o Te Dei Olhos e Olhastes as Trevas, da Irene Solá, que foi traduzido pelo Luiz Reis Gil para Mundaréu. A Irene Solá, ela entrou assim no meu hall de escritoras queridinhas, graças a essa leitura. Lemos no Clube Labaredas em fevereiro de 2025 e agora em 2026 leremos Solá novamente no mês de março, O Canto Eu e a Montanha Dança. Aliás, se você quiser fazer parte do Clube Labaredas, tem link aqui na descrição, confere lá a programação para o primeiro semestre, para os projetinhos de leitura que estamos começando. Vai ser um ano muito especial de leituras, eu estou muito animada. Irene Solá, então, se tornou queridinha do clube e se tornou queridinha minha também, porque assim... É uma escritora da minha geração e ela me inspirou demais com esse livro, pela sua forma de narrar, pela pesquisa que ela faz sobre lendas, sobre histórias, sobre mitologias das regiões montanhosas da Catalunha e como ela transforma tudo isso numa arte assim imensa, numa literatura muito bem trabalhada. E esse livro vai trazer diversos elementos aí para falar sobre histórias de gerações de mulheres que precisam sobreviver a um pacto. Então ela remete assim às histórias dos pactos fáusticos também. Foi uma leitura que me envolveu, que me puxou e me impactou demais. Outro livro que eu li em 2025 e foi uma das melhores leituras do ano foi esse quadrinho Celeste e Proust, da Chloé Cruchaldé. E esse quadrinho, publicado no Brasil pela Nemo, me inspirou demais, apesar de ficar com um pouquinho assim de incômodo com o privilégio do Proust. Deu para perceber assim um pouco do processo criativo dele, deu para perceber também sobre como a Celeste foi fundamental para que ele conseguisse construir a sua obra mais importante, né, que são os livros do Em Busca do Tempo Perdido. E tá muito lindo, é um quadrinho todo aquarelado, com muita filosofia, assim, com muitas reflexões que me encantaram. Foi uma das melhores leituras do meu ano, com toda certeza. Eu quero voltar e reler esse quadrinho com toda certeza também. E eu recomendo muito que vocês conheçam esse quadrinho. Acho que é uma leitura muito inspiradora, muito acolhedora. No meio de tantas leituras pesadas que eu costumo fazer, elas são as leituras que me chamam mais atenção. Em geral, envolvem ficção literária e muitas tragédias humanas, dá pra se dizer. E esse livro é um livro, então, assim, que toca em outro lugar. É um livro mais tranquilo, talvez seja um dos livros, assim, mais leves que eu possa indicar de vez em quando me pedem assim, uma dica de livro leve. Daí eu penso, meu Deus, não tenho nenhuma. Mas esse é uma dica de um livro mais leve. E falando em livros mais leves, outro livro incrível que eu li em 2025 foi Sorrentinos, da Virginia Higa. Traduzido pela Silvia Ornelas para a Autêntica Contemporânea. Esse foi assim, um livro que me acalmou muito. Ele conta a história de uma família de descendência italiana que vem morar
em Mar del Plata, na Argentina, e acaba se instalando no ramo de turismo, com hotel, restaurante, e eles abrem uma tratoria que serve esse prato chamado sorrentino. E é uma massa muito especial que só essa família sabe fazer, e os segredos vão passando de geração para geração, e aqui a gente acompanha a história dessa família, e em especial de um personagem chamado Tite, e eu amei esse livro. É uma leitura assim, que emociona, vai acompanhando as histórias familiares, mas também é um livro que inspira, e é um livro um pouco mais leve também, aí nessa toada, né, de pensar em leituras que são muito boas, mas também não trazem tanto peso, apesar de trazerem também uma questão existencial bastante forte. Outra leitura linda que fizemos no Labaredas foi Conspiração de Nuvens, da Lígia Fagundes Telles, e que se tornou uma das melhores leituras do meu ano. Por sorte, esse livro foi republicado agora em 2025, em agosto, um mês antes de fazermos a leitura no clube. Conspiração de Nuvens foi o último livro escrito e publicado por Lígia Fagundes Telles em 2007. Ela tinha passado por uma tristeza muito grande, que foi a perda do filho dela, do único filho que ele já teve, que foi o Gofredo Telles. E depois disso, segundo a neta dela, Lúcia Telles, ela se entregou para atividade literária e ela escreveu o Conspiração de Nuvens. Então foi um livro que ajudou Lígia a se manter em pé depois dessa perda tão grande, e ele mistura então memórias, ficção, como ela sempre fez tão bem, né? E são textos muito bonitos que falam sobre amizade, que falam sobre a criação literária, que trazem um pouco do olhar dela, ainda mais, né? Um pouco mais do olhar dela sobre o mundo. E foi incrível fechar o nosso projetinho Leia Lígia com esse livro. Então, marcou meu ano, se tornou uma das leituras mais especiais da Lígia para mim e também da minha vida. Em 2025, lemos Tornar-se Palestina, da Lina Meruane, que é um ensaio publicado pela editora Relicário, com tradução da Mariana Sanches, e foi muito bacana ter lido esse livro no clube. Impactou muito a minha trajetória como leitora, o meu ano, pensar sobre a questão palestina da perspectiva da Lina Meruane, que é descendente de palestinos, e ela faz esse retorno à Palestina para entender sua história, para encontrar descendentes, para entender também o impacto de Israel na região, da construção do Estado de Israel, o impacto da colonização de regiões palestinas por israelenses, o impacto também do Ocidente em toda essa questão. E eu pensei no final do ano passado em sugerir essa leitura justamente para pensar sobre esse contexto atual de guerra e de genocídio do povo palestino. E, enfim, foi muito importante lermos esse livro, trouxe muitos debates e muito mais conhecimento sobre essa questão, e de uma perspectiva muito delicada, muito íntima, muito assertiva. E gostamos muito, e inclusive depois que lemos o livro saiu uma nova edição do Tornar-se Palestina com mais um ensaio da Lina Meruane. Então, para quem se interessar, temos uma edição ainda mais completa do Tornar-se Palestina aqui no Brasil, e eu recomendo demais. Foi uma das melhores leituras do meu ano de 2025, com toda certeza. Outro livro que eu gostei muito de ler em 2025 foi A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Esse livro, o Javier Cercas é um escritor espanhol, se não me engano é catalão também. A tradução foi feita pelo Sérgio Molina, tem um pós-fácil do João Manzanello Carrascosa. E esse livro saiu pela tag Experiências Literárias, e acho que é da Biblioteca Azul também. Não sei se tem uma edição nova da Velocidade da Luz, acredito que sim. Mas, então, acabei me envolvendo tanto com esse livro que eu não queria largar. E ele conta a história de um escritor, né, que ele, aliás, é um personagem que se pretende escritor, e ele vai para os Estados Unidos para se dedicar à carreira de professor e tentar também se dedicar à carreira de escritor, ao seu projeto literário. E, enfim, vamos acompanhando a história dele, a história de uma amizade que ele fez nos Estados Unidos, que vai acompanhar ele ao longo da vida. E
E eu achei, assim, um livro muito envolvente, uma narrativa daquelas que você não quer largar, então me impactou muito, foi uma das melhores leituras do ano, fica essa recomendação. Outro livro que eu não queria largar nesse ano foi Os Vestígios do Dia, do Kazuo Ishiguro. Eu li Uma Visão Pálida das Colinas, do Ishiguro, lá no começo do ano, que eu ganhei do meu amigo Cristiano, e aí depois disso eu resolvi que eu leria esse aqui, que é Os Vestígios do Dia, e aí eu comprei, e assim que chegou eu comecei a ler, e assim, Ishiguro, maravilhoso, que escrita. Ele é, assim, realmente um grande autor. E nesse livro acompanhamos a história de um mordomo. E esse mordomo, ele vai contar a sua própria história enquanto faz uma viagem para encontrar uma amiga dele. E aí ele vai falando sobre o lugar que ele trabalha, que é uma casa, assim, muito tradicional na Inglaterra. Ele vai falando sobre o antigo senhor dele e que viveu ali o contexto do período entre guerras, da ascensão do nazismo na Europa e também das tramóias que ele fez com os nazistas para que os ingleses apoiassem, trabalhassem junto com o governo alemão naquele contexto pré-guerra e durante a guerra também. Então é um livro que traz assim esse contexto ali dos governos totalitários na Europa, pelas memórias de um mordomo inglês que tem todo assim uma forma de se portar, todo um pensamento ali que envolve classes, né, que envolve tradição, modernidade, e eu fiquei muito, muito, muito envolvida com essa leitura. O Kazuo Ishiguro também é um autor de ascendência japonesa, né, ele é nipo-britânico, ele nasceu no Japão em 54 e depois mudou para a Inglaterra muito pequeno, e ele ganhou o Nobel de Literatura também, e foi uma das melhores leituras do meu ano. Quero ler muito mais do Ishiguro nos próximos tempos. Outra autora que se tornou uma queridinha para mim em 2025, que não poderia faltar nessa lista, é a Dinah Silveira de Queiroz. O Margarida Larroque foi uma das melhores leituras do meu ano. Que leitura diferentona, sabe? Eu fiquei assim... A Dinah, ela é uma autora que eu não conhecia até ver a minha amiga Carol Souza comentar sobre ela. Naquela época que a Carol comentou sobre a Dinah, ela falava sobre o livro A Muralha, eu acho. Foi o que me chamou a atenção. Porque A Muralha era uma série de TV ali acho que no ano 2000 especificamente, que se passava, enfim, foi adaptada para televisão, né? E aí eu não sabia que era inspirada num livro da Dinah Silveira de Queiroz, porque na época que essa série foi feita, eu era pequena ainda, né, e não me deixavam assistir, eu, enfim, não tive essa possibilidade de assistir, mas eu via propagandas, eu via alguns trechos. Eu lembro que eu ficava muito interessada na série A Muralha. E aí depois eu fiquei interessada na Dinah, porque enfim, eu descobri, né, já adulta, que A Muralha tinha sido inspirada no livro dela. Então eu pensei, preciso ler Dinah. E aí ficou isso, né, com o tempo foi passando, e em 2025 a Carol fez um projeto lendo Dinah. E eu participei de 2 encontros apenas, que foram os encontros do Floradas na Serra, que foi um livro que eu amei também, e do Margarida de Larroque. Aí eu parei na Muralha, que é um livro que eu ainda não terminei. Estou lendo A Muralha, é um livro que veio de 2025 para 2026 comigo, em breve espero terminar A Muralha. Estou gostando muito, mas é um livro mais extenso, e quando eu comecei ele, acabei não conseguindo terminar a tempo do encontro, e aí acabou empacando, assim, as minhas participações no Lendo Dinah da Carol, mas foi incrível. Então, graças a ela, eu comecei a ler a Dinah Silveira de Queiroz, que se torna aí uma das minhas escritoras brasileiras preferidas também. Ela trabalha muito, muito bem o texto, ela é muito criativa, imaginativa, uma grande pesquisadora. A Dinah foi uma das primeiras mulheres a serem imortais da Academia Brasileira de Letras. Ela foi a segunda, se não me engano, depois da Raquel de Queiroz, que inclusive era cunhada da Dinah Silveira de Queiroz. E nesse livro ela conta a história da Margarida Larroque, que é uma mulher nascida na França lá no século XVI, e ela vai viver uma série de aventuras pelos mares. Ela vai chegar numa ilha que é chamada de Ilha dos Demônios, e vai viver
muitas coisas fantásticas. Então esse livro, ele me impressionou muito, assim, pela ousadia, pela criatividade, por tudo que essa personagem feminina nesses séculos passados, né, de expansão marítima, de descobertas, de colonização de tantos lugares, por tudo que ela vai viver e ousar. Então a pegada fantástica, ela realmente me cativou aqui nesse livro, e a Diná, ela, enfim, se consolida aí como uma das minhas descobertas, junto com a Irene Solá, né? E o Cartaresco também, das melhores descobertas que eu fiz em 2025. Mata Doce, da Luciana Aparecida, foi uma das melhores leituras do meu ano. Eu gostei muito desse romance, achei inovador na linguagem, criativo, é um romance que desafia, precisa de uma certa dedicação, mas entrega muita delicadeza, muita emoção, muitas histórias bem contadas. Gostei muito da personagem da filhinha Mata-Boi. Ele tem uma inspiração no Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, o que foi uma surpresa maravilhosa encontrar esse livro que é tão especial para mim aqui no Mata Doce. Eu recomendo muito que vocês conheçam Luciana Aparecida e que se dediquem a ler Mata Doce, que eu acho que é uma das obras mais inovadoras da literatura brasileira contemporânea. Eu ainda quero voltar para Mata Doce, fazer uma resenha, fazer um texto, uma análise maior, porque eu acredito muito que esse livro ele mereça muito mais destaque, apesar de já ter sido premiado, né? Esse livro ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura, então Luciana Aparecida já tem esse reconhecimento, e eu espero que tenha cada vez mais o reconhecimento também dos leitores comuns, digamos. Safo foi uma das melhores leituras do meu ano também. Esse livro é um livro de fragmentos da Safo, porque, enfim, quase toda a obra dela foi se perdendo ao longo do tempo por motivos variados, desde questões políticas, conflitos, guerras, até mesmo questões que envolvem conservação, já que a Safo era uma poeta lá do século 6 e 7 e 6 a.C. Ela nasceu em Lesbos, essa ilha grega, e ela escrevia poemas para serem tocados na lira, e fica muito difícil reconhecer a autoria de Safo, mas há um estilo, né, que é atribuído a ela, de outros poetas inclusive. Poucos poemas da Safo sobreviveram ao longo do tempo, acho que já só temos um poema da Safo completo, que é um que foi conservado graças ao Dionísio de Halicarnasso, que copiou esse poema inteiro, que é o Hino Afrodite. Esse é o único poema da Safo que temos completo. Os poemas dela tinham sido reunidos em livro pelos estudiosos da Biblioteca de Alexandria, mas ela acabou queimando também. Então, o que temos são fragmentos, e vários estudiosos têm trabalhado ao longo dos anos para reunir esses fragmentos. Eles têm encontrado, então, todo um estilo poético que é um estilo da Safo. E, enfim, foi uma leitura que me inspirou muita pesquisa também, que me inspirou a fazer outras leituras e pensar também na poética grega antiga, da perspectiva de uma mulher que amava mulheres, e aí que vem os termos sáficos, por exemplo, ou lésbica, vem de Safo, vem desse lugar que ela nasceu, que foi a ilha de Lesbos, e Safo me inspirou muito. Então foi uma das melhores leituras do meu ano de 2025, e eu recomendo que vocês leiam. Eu li nessa edição, então, que é uma edição bilíngue, com tradução em notas do Guilherme Contígio Flores, que saiu pela editora 34, e tá muito bonito. Então, desse lado tem em grego, e aqui em português, com tradução do Guilherme Contígio Flores. Então é um livro grossinho, mas ele é bilíngue, então provavelmente vocês vão ler mais a parte da tradução, então não é uma leitura tão longa assim. Outro grande livro que eu li em 2025 foi Da Próxima Vez o Fogo, do James Baldwin, com tradução da Nina Risse, tem um pós-fácio do Ronaldo Vitor da Silva. E eu gostei muito de ler esse livro, foi uma leitura que fizemos em conjunto lá no Clube Labaredas também, e foi maravilhoso. O James Baldwin é nada mais, nada menos que genial. Aqui ele vai falar sobre relações raciais nos Estados Unidos, primeiro numa carta para o seu
sobrinho, James, né? E aí ele fala sobre o amor pelo irmão e sobre o amor pelo irmão que se expande, que se multiplica através do amor pelo sobrinho. E aí é o momento do centenário da abolição da escravidão nos Estados Unidos, e ele vai falar sobre toda essa carga, sobre todo esse lugar que é destinado à população negra americana, e vai falar sobre coragem, vai garantir também todo um amor para esse sobrinho que poderia ser sustentação para ele nos momentos difíceis. E eu achei um dos textos mais belos, assim, da literatura que eu tenho tido contato nos últimos tempos. E o segundo texto é meio que uma carta ensaio também, e vai falar de uma forma mais ampla e desenvolvida, também num fluxo de pensamento, assim, um pouco memorialístico, sobre as relações raciais nos Estados Unidos, trazendo várias nuances, né, vários posicionamentos, já que o James Baldwin, ele foi um ativista muito importante pelos direitos civis nos Estados Unidos, digamos, uma voz que destoava, inclusive, das vozes predominantes de Malcolm X e de Martin Luther King. Então ele vai ser essa pessoa que tem coragem também de destoar, mesmo que eles estivessem, né, num lado muito próximo de lutar pelos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos, que viviam uma segregação racial imensa lá no século XX. E aí ele vai ter essa coragem, e ele vai fazer um texto tão inteligente, que vai falar tanto sobre amor, acreditar tanto numa ética, numa integridade das pessoas negras, de se posicionarem politicamente de uma forma a construir um mundo melhor, um mundo mais justo. Eu fiquei muito inspirada com esse posicionamento ético do Baldwin no segundo texto. Impressionada também pela capacidade de escrita dele, de articulação, que inteligente que é esse autor. Assim, leiam James Baldwin. Eu tinha lido o Quarto de Giovanni, e agora foi a minha segunda leitura do James Baldwin, e quero ler todos os livros dele com toda certeza. Outro livro que foi uma das melhores leituras do meu ano 2025 foi Por um Feminismo Afro-Latino-Americano, de Lélia Gonzalez. Esse livro lido no Clube Labaredas, no nosso grupo de estudos. Então não foi apenas uma leitura, nós estudamos esse livro lá no clube e no grupo de estudos do Clube Labaredas. E foi uma experiência, assim, maravilhosa. Lemos esses ensaios, assim, muito devagarzinho. No grupo de estudos, cada pessoa leva a sua perspectiva da leitura, pensando na sua história, na sua formação, nos seus estudos. E então há, assim, uma troca imensa de uma generosidade imensa dos membros também. E isso amplifica muito o nosso aprendizado. Então, Lélia Gonzalez pensou em muitas coisas que agora são tão correntes, né, sobre questões raciais no Brasil, por exemplo. Dá para perceber como ela teorizou sobre tudo isso, ela escreveu, ela pensou, ela articulou. E eu penso que muitas vezes a autoria dela não é atribuída, não é tão reconhecida. Eu acho que é muito importante para nós lermos Lélia Gonzalez, para todo mundo que pensa sobre questões raciais, sobre construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo. É importante conhecer o pensamento da Lélia Gonzalez, e aqui nesse livro temos ensaios, temos textos que ela escreveu para a imprensa, temos entrevistas que ela concedeu. É um livro muito rico, muito variado, dá para perceber o potencial dela, que foi uma das grandes intelectuais e pensadoras do Brasil do século XX. Eu acho que daria tranquilamente para encaixar a Lélia como uma das grandes intérpretes do Brasil, junto com os clássicos aí que já conhecemos. E para finalizar o meu ano, eu ganhei de presente o Para John, da Joan Didion, do meu amigo Cristiano, e assim que chegou eu já comecei a ler, porque eu estava muito curiosa por essa leitura. E assim que eu comecei a ler, o livro já foi me entregando, assim, muitas questões, muitos pensamentos, e que estavam conversando ali com o meu momento no mês de dezembro. Esse livro foi traduzido pela Marina Vargas e publicado pela HarperCollins. Tá muito bonita essa edição. Essa aqui é uma capinha, uma jacketzinha que tem a Joan Didion no seu escritório, provavelmente no apartamento dela em Nova York. E aí a capa do livro é assim, verdinha, capa dura. Tá muito bonita essa edição, gostei muito de fazer a leitura.
nessa edição aqui. E a Joan Didion é uma escritora que eu tenho muito interesse. Eu li o Ano do Pensamento Mágico dela. Também li alguns ensaios do Rastejando até Belém e pretendo ler outros textos dela. Nesse livro, que é um livro póstumo, que foi encontrado junto com algumas coisinhas dela, alguns materiais no escritório dela. Ela deixou encadernadinho, ela deixou pronto, basicamente, esse livro. Ele foi publicado, então, póstumamente no ano passado, se não me engano, e se trata de uma série de cartas, dá pra se dizer, textos que ela escreveu pro marido John, ali nos anos 99, 2000, por ali, quando a Joan Didion estava fazendo análise, sessões de terapia. E aí, aqui ela vai fazer muitas reflexões desse âmbito mais psicológico, digamos, sobre a história dela, as relações familiares dela com o pai, com a mãe, a infância, a relação dela com a filha dela, Quintana, que não era muito fácil, né? Como não são fáceis muitas vezes as relações entre pais e filhos, entre mães e filhos. E aqui ela vai trazer uma série de reflexões, de pensamentos, assim, nesse âmbito, sempre contando para o marido, né, se referindo ao marido. Então, é um texto meio que em segunda pessoa ali, que mistura, assim, as vozes, e em vários momentos dá para ouvir a voz do analista também, do médico com quem ela se consultava. Eu acho que ele era um psiquiatra, se não me engano. E é um momento muito difícil para Quintana também, a filha da Joan Didion, ela era alcoólatra e elas vivem muitos desafios. Então, é um momento que a Joan Didion também estava com dificuldades para escrever, e eu creio que é isso que leva ela, né? É isso que o gatilho que leva ela para terapia, porque o trabalho sempre tinha sido, assim, digamos, um lugar em que ela descansava dos problemas do mundo, e aqui ela também tá com dificuldades para trabalhar. Então, livrão, me impressionou, gostei muito. Eu sei que tem várias questões aí sobre, poxa, né, publicar esse livro, que é um livro tão íntimo, dá pra se dizer, póstumamente, mas eu acredito que ela tenha deixado esse livro prontinho, encadernado lá por algum motivo. Então, enfim, se ela não quisesse que fosse publicado, ela não teria deixado o livro pronto, né? A Joan Didion, ela faleceu em 2021 e, assim, pela estrutura narrativa do livro, eu percebo que é um livro pronto mesmo. Ela realmente, assim, não me parece um livro que só foi esboçado. Me parece um texto muito bem trabalhado, muito bem escrito. Foi, com certeza, uma das melhores leituras do meu ano de 2025. E eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Me contem aqui quais foram as melhores leituras do ano de vocês. Me escrevam aqui nos comentários, me indiquem as melhores leituras do ano de vocês, para eu pensar nas minhas leituras de 2026 também. Me contem se vocês querem um vídeo com as minhas metas de leitura para 2026. Tem aqui já no canal uma lista de livros que leremos no primeiro semestre do ano no Clube Labaredas. Se vocês quiserem conferir, já tenho então uma lista de leituras. Eu pretendo fazer uma lista de leituras pessoal aí também, como meta pro ano, pensando nas obras que eu tenho aqui na minha biblioteca. E vamos conversando aqui nos comentários. Eu espero que vocês tenham um feliz 2026 com muitas leituras e encontros maravilhosos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.